Microsoft Windows 8 em português, acessou o recurso que faz com que arquivos em pedaços sejam reunidos de modo a aumentar o desempenho da leitura e acesso aos mesmos. Esse tipo de recurso é denominado letra A, alternatividade, letra B, paginação, letra C, colagem, letra D, serialização, letra E, desfragmentação. Bem, pessoal, a explicação que eu vou mostrar para vocês agora se refere a uma ferramenta do sistema que nós temos no Windows 7, no Windows 8, no Windows 8.1, no Windows 10. Nas diversas versões do Windows nós temos essa ferramenta. O que muda um pouco é a nomenclatura. Que ferramenta é essa? Acompanha comigo. Existe uma ferramenta no Windows 8 chamada Otimizar Unidades, ou também pode ser chamada de desfragmentador de disco, que era o nome desta ferramenta, usualmente aparecia até a versão do Windows 7. Então, o otimizar unidades do Windows 8 ou do próprio Windows 10 é, na verdade, um desfragmentador de disco. E por que isso? Porque quando a gente acessa essa ferramenta Otimizar Unidades, nós vamos verificar que é uma ferramenta que permite reorganizar a estrutura de armazenamento de dados em uma unidade, permitindo que os dados fiquem em setores mais contíguos e, com isso, o acesso aos dados seja mais rápido se comparado a uma unidade demasiadamente fragmentada. Aí eu estou mostrando essa ferramenta, mas eu quero antes mostrar passo a passo para vocês como é que é a ideia e o conceito de uma desfragmentação de disco que é feita através do recurso Otimizar Unidades ou desfragmentador de disco de algumas versões do Windows. Acompanha comigo. Quando a gente tem os dados armazenados, por exemplo, lá no disco rígido do computador, esses dados ficam armazenados em pequenas porções chamadas setores. Então, cada bloquinho desse que eu estou mostrando é a ideia visual de como se fosse um setor. Então, à medida que gravamos dados, depois deletamos os arquivos, grava arquivo, deleta arquivo, instala programa, desinstala programa, pode acontecer dos dados ficarem em setores demasiadamente fragmentados, isto é, distantes entre si. E aí, para acessar os dados desse arquivo, o sistema tem que pegar parte dos dados em um setor, parte dos dados em um setor mais distante, um outro setor mais distante ainda. Isso faz com que o processo de gravação e leitura dos dados nessa unidade, principalmente de leitura desses dados, fique muito lento. Isso porque os dados estão em setores fragmentados, quer dizer, não contíguos. E aí eu resolvo passar a ferramenta Otimizar Unidades ou desfragmentador de disco para causar a desfragmentação dessa unidade, que na verdade é reorganizar a estrutura de armazenamento, deixando esses dados em setores mais contíguos e com isso o acesso mais rápido. Observa a imagem aqui. Vamos imaginar que eu passei o desfragmentador de disco e a unidade ficou assim. Olha lá. Assim era fragmentada. Após a desfragmentação, ficou assim. Percebe que o desfragmentador de disco ou otimizar unidades, ele reorganiza a estrutura de armazenamento de dados nessa unidade, permitindo que agora esses dados fiquem em setores mais contíguos e com isso o acesso a esses dados se torna muito mais rápido se comparado àquela unidade que estava demasiadamente fragmentada. Então agora nós já podemos entender melhor a resposta da questão. Quando ele diz um usuário do sistema Windows 8, mas pode ser de qualquer versão do Windows, Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10. Em português, acessou o recurso que faz com que arquivos em pedaços sejam reunidos de modo a aumentar o desempenho da leitura e acesso aos mesmos. Esse tipo de recurso é denominado desfragmentação, ali da nossa letra E de Equador. Mesmo que o nome da ferramenta se chama Otimizar Unidades em algumas versões, em outras se chama Desfragmentador de Disco, não importa. O processo que o Otimizar Unidades realiza, o recurso que ele utiliza para otimizar unidades é a desfragmentação do disco. Isto é, os discos estão demasiadamente fragmentados, então os dados estão em setores separados, distantes, não contíguos. Quando eu realizo a otimização da unidade, ele realiza a desfragmentação desse disco. Então, o recurso é denominado desfragmentação, porque vai deixar os setores agora mais próximos, juntos, contíguos, e com isso o acesso a esses dados e arquivos será muito mais rápido naquela unidade. Entendido, então? Resposta aqui, desfragmentação, questão bem interessante, E de Equador, o gabarito da questão. Certo, pessoal?